Ora, boa noite. Girassol o Jornal no ar. Eis os destaques no Dia da Juventude Angolana. Vamos dar-lhe a ver nesta edição exemplos de resiliência baseados no dia a dia de jovens na busca pelo sustento. Indulto concedido pelo Presidente da República. Em Luanda já estão em liberdade 5 dos 20 cidadãos beneficiados. Preço do petróleo abre a semana com ligeira recuperação, mas continua a ser comercializado abaixo dos $70 o barril. Manifestações em Moçambique. Venâncio Mondlane promete protestos 100 vezes piores do que os anteriores. E no desporto, Petro e Williette mantêm-se colados na luta pelo título do Girabola. Girassol, o Jornal, edição de segunda-feira, 14 de abril. Bem-vindo à atualidade. Ora, boa noite. Às notícias uma a uma. Informação sobre a cólera. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde registrou 175 casos da doença. 8 pessoas perderam a vida no mesmo período. Até o momento, a cólera já causou a morte de 473 pessoas desde o início do surto, em janeiro último, no universo de 12.386 casos notificados pelas autoridades sanitárias. Luanda é a província mais afetada, com registro de 4.997 casos, seguida pela província do Bengo com 2.822. Face ao contexto económico desafiador, a nossa equipa conversou hoje com jovens em Luanda sobre resiliência. Ouvimos variados testemunhos sobre a luta que visa garantir o sustento. Tomamos contacto com o dia-a-dia de alguns lutadores, engraxadores e intermediários. Acompanhe a reportagem do Ernesto Jaime. Os jovens constituem a maioria da população angolana. Porém, os desafios do dia-a-dia acabam por roubar a esperança de uma camada que todos os dias faz das tripas coração, como se tem dito, para o sustento dos seus. Em Luanda, a corrida para a sobrevivência obriga alguns até mesmo a adiar a juventude e a escola na procura do ganha-pão. É o caso do jovem Mário, que estuda a 9ª classe e é lotador de carros. O nosso dia-a-dia, olha, nem tão fácil assim. Perdes a voz, é muito sol e às vezes você lota um carro e o cobrador não quer te pagar, você tem que correr atrás dele para ver se ele te dá os 100 ou os 200, principalmente quando não está lotado, faltam 5 passageiros ou 3, sempre vai ter uma desavença entre o lotador e o cobrador. Engraxar sapatos, lotar táxis ou intermediar o tratamento de algum serviço. Nesta corrida, tudo vale. Estou aqui à procura do pão de cada dia, é que me mete a ficar neste lugar para engraxar, para dar o sustento consoante a minha família. Para ver se a família em casa não passa lá o meio de fome. E algumas circunstâncias também que passam por consoante ao povo, que sem o acesso de serviço não podemos fazer do nada. Já procurei serviços e onde eu fui procurar o serviço, há lugares batendo a porta e cobra-se em valores. E naquela de cobrar em valores, se você não tiver, não tem acesso de ter esse mesmo emprego. Há mais de 13 anos, Sérgio viu no serviço de intermediação de documentos nos arredores de Viana o meio mais rápido para conseguir o sustento próprio e da família. Como independente até hoje, sinto-me bem e infelizmente nem sempre dá o que dá, né? Mas até onde eu estou, ainda sinto-me melhor. Como intermediário. Tenho família, tenho 5 filhos. O dia a dia a gente faz alguma coisa que possa sustentar aquilo que é os nossos filhos, a nossa família. Ao fim do dia, o que se ganha nestes serviços nem sempre chega para suprir as necessidades básicas em casa. Diariamente, independentemente dos dias, tem momento que consegues 3 a 2 mil kwanzas para ver se consegue beneficiar a família dentro de casa. Você pode contar uns 10 mil, 10 mil, 8 mil, independentemente, nem sempre tem uma conta uma conta definitiva, né? Enquanto as oportunidades de emprego não chegam para todos os dias centenas de jovens acorrem a um posto para levantar a sua ficha e tentar a sua sorte. Concretamente,
dizendo é o único meio que nós vimos mais fácil, né? Não digo de ganhar dinheiro, mas de tentar sorte, porque as coisas estão duras, tá? Da mesma forma que as coisas estão duras, as cenas, o trabalho para aparecer está difícil. Quando aparece, querem sempre uma gasosa. Então nós vimos esse meio como um meio talvez mais fácil. Jogamos hoje, quem sabe amanhã ganhamos. A ficha foi em outro sítio, né? Por exemplo, fiz outras coisas, consegui pagar a renda. Uma vez que eu já ganhei, consegui pagar a minha renda. Jovens em Luanda arrojam estratégias informalizadas para sobreviver aos desafios sociais e económicos. Foram hoje soltos 5 dos 20 reclusos abrangidos pelo indulto presidencial em Luanda. Entre os libertados, realce para o jornalista Carlos Alberto, condenado a 2 anos de prisão efetiva em 2023 por abuso de liberdade de imprensa. Na cerimónia realizada na penitenciária de Viana, foram ainda libertadas 2 cidadãs estrangeiras, sendo uma brasileira e outra sul-africana. São 5 cidadãos que, durante algum tempo, partilharam o mesmo espaço físico. A penitenciária de Viana, também conhecida por CCL, Cadeia Central de Luanda. Entretanto, diferentes razões os fizeram lá chegar. Entre as razões estão crimes de furto, abuso de confiança, tráfico de drogas e outros. O jornalista Carlos Raimundo Alberto, por exemplo, enfrentou problemas legais, tendo sido condenado na sequência de um caso relacionado com a liberdade de imprensa e a investigação de um ex-alto funcionário do governo, o ex-vice-procurador-geral da República, Motalis. Quase 2 anos depois da sua condenação, o jornalista viu nesta segunda-feira lhe ser restituída a liberdade. Por orientação do seu advogado, Carlos Alberto não falou à imprensa, mas era visivelmente um homem feliz depois de receber a ordem de soltura. Entre os reclusos abrangidos pelo perdão presidencial, nos deparamos com a cidadã Tamara Vicente. Com 41 anos de idade, Tamara não vê a hora de reencontrar os filhos. Condenada a 4 anos pelo crime de abuso de confiança, a ex-detenta diz sair da cadeia renovada. Não é fácil, eu preciso ter muita garra mesmo, ter o autodomínio para estar com 300 e tal mulheres. E não só, também aprendi muita coisa aqui, saí daqui uma nova pessoa transformada. Sou mãe de 4 filhos, estou muito ansiosa. Desde o dia que recebi a notícia, eu não conseguia dormir só de pensar que estaria de volta ao seio da minha família. Antes de perder a liberdade, Pedro Cafundo, de 20 anos, se dedicava ao roubo de perucas, kits de maquilhagem e joias. Apanhado e levado às barras do tribunal, Pedro recebeu uma sentença de 2 anos e 6 meses. O jovem afirma estar pronto para fazer diferente daqui para frente. Mas pela grandeza de Deus, estou aqui presente. E também vou já agradecer ao camarada presidente da República por este indulto, porque eu não acreditava que ainda poderia abranger no indulto. Daqui em diante, sou uma nova criatura de Deus. Aqui na cadeia aprendi muita coisa e também aprendi que o erro é humano, mas cometendo 2 vezes, 3 vezes, isso já é uma burrice. Há mais de 6 anos, Maria do Socorro Lima foi detida no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, quando tentava passar com drogas com destino à África do Sul. A brasileira de nacionalidade foi detida e depois condenada a 6 anos de prisão. Hoje, livre da cadeia, Maria Lima só pensa em regressar ao seio da família no Brasil. Socorro, como é tratada, disse-nos que na cadeia conheceu Jesus. Eu gostava de estar em bares, bebendo cerveja, curtindo com meus amigos, não ligava para as coisas. E aqui eu conheci Jesus, aqui na cadeia. E hoje eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa. A minha família... Concluído. Estamos, como dissemos, a depender da emissão de soltura dos tribunais provinciais e, tendo em conta a recessão dos mandados, nós vamos soltando. O indulto foi concedido pelo presidente da República, João Lourenço, que por ocasião dos 50 anos da independência nacional
decidiu atribuir perdão a 150 reclusos de 19 das 21 províncias, que já haviam cumprido metade das suas penas. Na nota, distribuída aos órgãos de comunicação social na última sexta-feira, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República sinalizou que a decisão teve em conta, para além do cumprimento da metade da pena, o bom comportamento dos reclusos e a ausência de risco para a sociedade com a sua libertação. Os, agora, ex-reclusos agradecem a iniciativa do chefe de Estado angolano, João Lourenço, ao mesmo tempo que prometem estar afastados das práticas que os levaram à prisão. A minha esperança só estava no mês de agosto desse ano, mas pela grandeza de Deus estou aqui presente. E também vou já agradecer ao Presidente da República por este indulto. Eu devo agradecer imenso ao Presidente da República por ter lembrado-se de nós. E não só, é muito válido pela bondade dele. Lembrou-se de nós e espero bem continuar. A Polícia de Investigação Criminal em Benguela apreendeu na última semana mais de 100 touros de eucalipto explorados ilegalmente no município da Babaera. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, na sequência da operação foram detidos 14 cidadãos. Trata-se da apreensão pelo Serviço de Investigação Criminal deste caminhão proveniente do município da Babaera, onde foram extraídos de forma ilegal os eucaliptos que tinham como destino o mercado informal, no município dos Navegantes, tal como fez saber o porta-voz do SIC em Benguela. Foi detido um cidadão de 54 anos de idade. Está acusado no crime de agressão ao ambiente, pelo fato de mesmo ter explorado de forma ilegal 113 touros de eucalipto, isto no município de Babaera. Portanto, fruto de um trabalho intenso desenvolvido pelo nosso Departamento de Combate aos Crimes Ambientais, permitiu estancar e apreensão de 2 caminhões que estavam sendo transportados esta mercadoria, que tinha como destino a Praça 4 de Abril, mercado informal, para a sua venda. Portanto, o mesmo não apresentou qualquer documento que pudesse legitimar essa atividade e está detido, bem como a carga foi apreendida. O Serviço de Investigação Criminal aproveitou a ocasião para apresentar 14 cidadãos que se dedicavam a várias práticas criminais implicados no crime de roubo qualificado. Os mesmos terão subtraído vários bens alimentares e cosméticos no interior de um estabelecimento comercial, onde terão feito refém o segurança privado e, para efeito, terão atado os membros inferiores e superior e, com instrumento contundente, arrombaram o cadeado deste mesmo estabelecimento e subtraíram os bens em causa. E, fruto de um trabalho intenso de investigação criminal, permitiu a detenção dos mesmos, bem como a apreensão destes produtos que estão aqui expostos nessa nossa apresentação. Também foi detido 4 cidadãos. Estes estão acusados no crime de roubo qualificado e furto qualificado de motorizadas, e os mesmos, isto no município de Xongoroi, terão subtraído 3 motorizadas, dos quais um do tipo Caleluia, e rumaram para o município de Benguela. SIC em Benguela e apreensão de caminhões com mais de 100 touros de eucaliptos prontos para serem comercializados no mercado informal do município dos Navegantes. Café na Economia Nacional. Reflexões no Dia Mundial em destaque. Agora, mercados internacionais. O petróleo Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, registrou uma ligeira recuperação. Abriu a semana com $2 acima do preço de fecho na última semana, mas continua a ser comercializado abaixo dos $70. As negociações abriram a semana com o preço em $65.
O petróleo Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, abriu nesta segunda-feira a ser negociado a $65 por barril, após perdas semanais consecutivas. Os contratos futuros do Brent registraram uma subida de 1% se comparado à semana passada, quando fechou a cotação aos $63. Mas, ainda assim, longe dos $70 que serviram de referência para o Orçamento Geral do Estado angolano 2025. Esta subida do preço do Brent surge depois de o presidente americano Donald Trump ter suspendido as taxas de importação sobre uma série de produtos eletrônicos. O crude caiu violentamente neste mês de abril devido à guerra comercial declarada por Trump contra a China, justificando a medida com os receios de uma recessão global que prejudicaria a procura de energia. A isto junta-se a decisão da OPEP+, de retomar a produção interrompida mais rapidamente do que o esperado. Uma decisão que o investigador e especialista em petróleo, José Oliveira, refere ser uma decisão tomada num mau momento. Acho que foi um mau momento para a OPEP anunciar que a partir de maio ia aumentar cerca de 410 mil barris dia. E nomeadamente porque há alguns países que ainda estão acima da cota. Bem, vamos ver como é que a OPEP, se o mundo entrar em recessão, a OPEP vai ter de adiantar esse corte para a frente dos meses, porque senão o petróleo não acredito que se estabilize acima de $65. Até às 18 horas desta segunda-feira, o preço do barril do petróleo estava a ser negociado a $64,27. 150 cabeças de gado foram leiloadas na terceira edição da Feira Agropecuária do Namibe, no evento que contou com a participação de criadores das províncias da Huila, Cunene, Luanda e da anfitriã Namibe. A maior licitação foi de 2 animais, um touro e uma fêmea da raça Nelore, lote arrematado por 6.500.000 kwanzas. 3 milhões! 150 cabeças de gado foram leiloadas naquele que foi o ponto mais alto da terceira edição da Feira Agropecuária do Namibe. No evento, que contou com a participação de criadores das províncias da Huila, Cunene, Luanda e da anfitriã Namibe, a maior licitação foi de 2 animais, um touro e uma fêmea da raça Nelore. Lote arrematado por 6.500.000 kwanzas. Os produtores valorizam o leilão, onde fizeram boas vendas e também compras. Eu licitei neste momento o gado de corte, não é? Que é o Brahman. Fizemos também, atendendo já a atividade do executivo, que é o frango de carne, roça e perus de engorda. É muito bom, por isso que eu faço questão de participar sempre nessas feiras, na cooperativa, essas feiras do que tem acontecido o leilão. Porque eu sigo sempre a qualidade, porque trazem animais de... Nós precisamos fazer uma troca de compras. Não vamos levar o gado daqui, praticamente que é da região da província do governo, que são mais gado baixo. E vamos deixar o nosso gado que é melhorado. 450! Num negócio dominado tradicionalmente por homens, encontramos uma jovem que está a dar os primeiros passos na atividade da criação de gado. O que eu estou aqui a fazer é representar as outras mulheres, simplesmente. Porque é muito visível que os homens acham que as mulheres não têm a capacidade de estar a competir numa licitação, num leilão. Então eu cheguei, assisti primeiro e depois entendi como é que é o leilão. E depois disso, nós continuamos a licitação. O presidente da Cooperativa de Criadores de Gado do Namibe, João Ernesto dos Santos, faz balanço positivo do leilão. Podemos dizer que o balanço é bastante positivo, houve uma boa participação. Este leilão também é uma forma de despertar, né, aos demais criadores, até pode ser os tradicionais, porque aqui tem raças de boa qualidade, como os Nelores, os Brahmas, os Goshimaras. Então são raças que vão fomentando já nas nossas comunidades. Então é uma boa forma de se fomentar essas raças para aumentar a produção da carne e do leite também. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Café, produto que já foi referência na economia angolana.
Para alguns agentes ouvidos hoje pela nossa equipa, o café continua a revelar-se como um produto importante comercial em Luanda. A venda informal nas ruas e mercados populares tornou-se, nos dias de hoje, uma fonte de renda para muitas famílias. Produzido a partir dos grãos torrados do fruto do cafeiro, o café é das bebidas mais apreciadas do mundo. Numa altura em que se celebra o Dia Mundial do Café, os olhares voltam-se para os diferentes atores que tornam esta cadeia possível no mercado nacional. Não procuram muito, mas vendemos mais ou menos por dia, às vezes 3 quilos, 4 quilos. Há pouca gente que consome. Aquela que precisa sempre procura, jovem como mais velho. Quando ela precisa, procura. O comércio deste produto já marca alguma presença, apesar da procura ainda tímida. As pessoas que compram mais muito café aqui são os senegaleses. Sim, eles gostam muito. Sim, gostam. E os jovens angolanos, nada? Não, compraram, mas é pouco. Os senegalês são muito. Os senegaleses compram para quê? Porque eles gostam muito dos nossos produtos de café daqui em Angola. O mercado do 30 também é palco acentuado do café. Por lá, as vendedeiras dizem que há mais procura por parte de estrangeiros, tal como nos conta a Sofia, que vende café há mais de 10 anos. Compro sempre café aqui, porque gosto muito, porque esse aqui é nosso, é nacional, ainda não enfeitaram lá muito produto, e por isso gosto sempre de comprar aqui. Gosto de também tomar esse café, também vendo na cantina, meus clientes também gostam muito, por isso sempre venho aqui comprar café para eu consumir também, vender na cantina. Para vender, às vezes compro 5 quilos, às vezes 7, depende do valor que eu tenho. Há 8 anos em Angola, Alfa Diallo é guineense e confirma a sua apreciação pelo café produzido localmente. E o pouco que compra para o consumo serve também para a venda. É 500, esse é 1000, esse é 300, esse aqui é 400, esse é 200. No mercado informal, os preços variam de acordo às medidas disponíveis. Nesta época tem pouca aderência, mas é mês de junho até agosto. Por causa do tempo de frio, as pessoas tomam mais café e também aparece muita gente a vender o café. A falta de emprego no país é que me leva a vender o café para sustentar a família que eu tenho. Cuidas de quantos filhos? Cuido de 2 filhos e eu e meu esposo. É do café onde vários jovens, como a Laurinda, encontram a fonte de renda todos os dias de manhã nas ruas de Luanda, apesar da pouca procura neste tempo de calor. E vamos olhar para esta efeméride com o Sr. José Mainga, que é especialista em café e também engenheiro agrónomo. Boa noite, bem-vindo ao Domingo Notícias. Muito boa noite, telespectadores. Muito bem. O país tem atualmente uma produção anual de 6 mil toneladas de café, segundo dados do Instituto Nacional do Café, muito aquém das 220 mil toneladas produzidas no período colonial. Como é que se explica esta realidade de um país que já chegou a ser o terceiro maior produtor de café no mundo? Pronto, mais uma vez, muito boa noite a todos. Realmente o país já foi o terceiro produtor mundial de café do mundo. Teve um boom de produção nos anos 1973, 74, quando chegamos a produzir cerca de 220 mil toneladas de café. Portanto, condicionalismos vários, derivados da própria história do nosso país, levaram com que esta produção baixasse drasticamente e se encontrasse nos níveis em que se encontram hoje por hoje, né, que rondam cerca de 8 mil toneladas, na realidade. Não são 6 mil, são cerca de 8 mil toneladas. Obrigada. Mesmo assim, um número ainda baixo, apesar de nós reconhecermos que o potencial produtivo está ali, que a população que pode produzir café existe e aumentou sobremaneira, apesar também de nós reconhecermos que as formas como o café é produzido evoluíram drasticamente a nível de todo o mundo, tanto em termos de produção, em termos de variedade, em termos de produtividade que pode ser alcançada. Então, isto dá-nos uma perspectiva de observar que, num futuro próximo, se investimentos reais forem direcionados nessa atividade, é possível, sim, nós alcançarmos e, por que não, ultrapassar a produção que nós tivemos no passado. O que é que nos impede, por esta altura, engenheiro José, de regressarmos aos tempos áureos de produção e exportação do café? Tanto o café é uma commodity e, como qualquer outra, tem altos e baixos a nível da sua evolução, a nível da sua própria vida. Infelizmente, neste preciso momento, nós nos encontramos no nível baixo
de investimentos em termos de produção cafeícola. Tanto, conforme fizemos menção, isto é possível, isso pode ser suprido. E o próprio Instituto Nacional do Café, o próprio Ministério da Agricultura, tem os olhos muito bem assentes, os olhos muito bem postos nesta condição de, por que não, evoluirmos sobremaneira para atingirmos os níveis que existiam no passado. Disse há instantes que a forma de produção de café melhoraram. Como é que estamos em termos de indústria processadora de café? Bom, para processarmos café temos que ter café em quantidade, antes de mais, não é? Então, neste preciso momento, o principal objetivo é aumentarmos a produção e, ao mesmo tempo, isto sim, seguirmos o processo de industrialização do café. Portanto, com aquele café que é produzido, hoje por hoje, o país já dispõe de cerca de 25 marcas diferentes de café, né, que homenageiam como que as diferentes regiões onde os cafés são produzidos. Aí é que nós encontramos cafés Gabela, café Negage, café Duíge, café Deltas e por ali além. Portanto, há uma indústria que também contribui sobremaneira no ganhar de consciência por parte daqueles que consomem café, por parte da população, por parte daqueles que vivem e sobrevivem fazendo riqueza com o próprio café. Muito bem. A cultura do café é uma das apostas do Executivo no processo de diversificação da economia em curso. Apesar de algumas iniciativas, os números da produção atualmente correspondem a cerca de 3 a 4% daquilo que já foi no passado. Isso demonstra que ainda temos muito por fazer. Temos muito caminho exatamente por percorrer. Esses números já foram muito baixos ainda. Nós temos dito que o café é uma cultura no sentido de convivência por parte das pessoas e também uma cultura no sentido de fazer riqueza, ganhar dinheiro. Tanto sabemos que geralmente esses números são muito baixos, já foram muito mais baixos ainda, mas assiste-se nos últimos anos a uma mudança paulatina mais segura de consciência por parte daqueles que produzem, por parte daqueles que tomam decisão, por parte daqueles que investem ou têm que investir na atividade cafeícola. Então, já se nota por todo o país, entre malta jovem, entre mais velhos, entre aqueles que antes estavam dedicados simplesmente a produzir culturas alimentares, por exemplo, a fazer investimentos direcionados na atividade cafeícola. Há uma mudança constante, paulatina, mas segura, em termos de produção cafeícola, em termos de consciência cafeícola. Isto é muito bom, isto é que nos acalenta, isto é que nos dá realmente esperança que os próximos tempos poderão ser melhores. Engenheiro José, o café arábica é o que mais valoriza no mercado internacional, o mais fácil de se produzir e aquele que pode popularizar nas fazendas angolanas. Angola está mais apostada nesta variedade ou continua focada no robusta de sombreiro e cuja produção em grande escala é feita sobretudo no norte do país? Portanto, dois momentos aqui nós temos que anunciar. O primeiro grande momento é que cerca de 80% da produção de café, 90% inclui a produção de café feita por famílias e principalmente nas zonas tradicionais, onde antes era produzido. Tanto é nessas províncias que fez menção, nas províncias do café robusta, tanto refiro a província do Uíja, a província do Kwanza Sul, a província do Kwanza Norte, a província do Bengo, a província de Cabinda, inclusive. E então é aí onde se encontra a maior concentração de produtores. Conforme fizemos menção, como houve esta melhoria, este aumento significativo, essa melhoria significativa no nível, na forma de se produzir café, há como que também um acompanhamento que vem sendo feito nas regiões de produção do café arábica. Tanto dizer que o café arábica é muito mais fácil de ser produzido, bom, não pode ser assim toda a verdade. Não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim. Todo café realmente exige cuidados, exige atenção, exige alma. Por isso é que esse dia que hoje comemoramos realmente reflete um pouquinho esse espírito. Portanto, exige tudo isto. E partindo da região dos cafés robustas, hoje vamos como que ganhando terreno para outras províncias que não são tradicionais em termos de produção cafeícola no país, mas que se concentram sobretudo nas regiões do café arábica. Preferimos a província do Ambo, por exemplo, a província do Kwanza Sul também. Há regiões que antes não se produzia café, hoje estão concentradas com café arábica. Falamos da província da Huila, nas regiões de Caluquembe, Caconda, já se produz café. Falamos, por que não, da província de Malange, que são áreas que não são tradicionais em termos de produção cafeícola, mas que hoje vão dando uma certa velocidade em termos de acreditação, em termos de valorização do café como riqueza. Muito bem, obrigada. Vou agradecer a sua presença. José Mainga, que é especialista em café e engenheiro agrónomo. Boa noite e até a próxima.
Muito boa noite. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E nós seguimos com outras notas que fazem a atualidade doméstica. A província do Uíge está apostada em resgatar a mística da produção do café. É o que confirma o Simão João, que está no Kwanza Norte a acompanhar a missão da delegação do Ministério da Agricultura, que trabalha naquela região do país. Simão, boa noite. Tens consigo a vice-governadora da província do Uíge para completar esta informação. Exatamente. Boa noite para si e para quem nos acompanha. É um momento de euforia, reativação do perímetro irrigado aqui da província do Kwanza Norte. Este momento que também, de resto, abarca aqui 3 províncias como Malange, Kwanza Norte e, claro está, a província do Uíge. Hoje o vice-governador, ou seja, o ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, procedeu também à reinauguração do Instituto veterinário aqui na província do Kwanza Norte. Foram vários momentos que marcaram este segundo dia de trabalho do ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos. Para acompanhar também esta visita do ministro da Agricultura e Floresta, está o governador da província do Kwanza Norte, bem como a vice-governadora da província do Uíge, que vai falar agora para os microfones da Rede Girassol. Senhora vice-governadora, muito boa noite. Para já, hoje é um dia especial, um dia importante a nível do mundo. Assinala-se o Dia Mundial do Café. Como é que a província do Uíge está em termos de produção do bago vermelho? Sim, muito obrigada. Boa noite, caro jornalista. Para dizer que a província do Uíge, desde a sua história, foi conhecida como uma das maiores produtoras de Angola. Prova disso é que muitas províncias do nosso país foram construídas com o café proveniente da província do Uíge. E para dizer que tivemos alguma baixa, isto foi durante o tempo do conflito armado, onde muitas das nossas lavras, fazendas de café, foram transformadas em outras lavras convencionais, substituindo o café por produtos de curta duração, né? Estamos a falar do milho, do feijão e da jenguba, justificava-se naquela altura, mas existe um grande esforço do governo provincial, isto é, na sensibilização dos nossos camponeses, dos nossos mais velhos e também da juventude, no sentido de reativarmos esta cultura do café. E temos dado mostras que o Uíge temos produto em todos os municípios da nossa província, temos uns com mais, não é? Queremos aqui exemplificar o município de Mucaba, o município do Uíge, o município do Bungo, o município do Quiteche, o município dos Buengas. De uma maneira geral, todos os municípios produzem café, né? Mas esses são os que mais se destacam. Prova disso é que hoje temos até jovens interessados na produção de café. Isso nos satisfaz bastante. Como governo provincial temos estado a incentivar a juventude, porque o café antes era visto como uma cultura que era praticada por pessoas mais velhas, mas existe esse programa de sensibilização. E para dizer que estamos mesmo a reabilitar as fazendas, prova disso é que durante o ano passado foram distribuídas cerca de 1.500.000 mudas de café e este ano nós vamos triplicar. Vamos fornecer mais de 3 milhões de mudas, então dá para ver que a nossa população está mesmo preocupada da produção do café para então podermos rebuscar a mística que o Uíge teve desde sempre. Estamos a falar de quantidades bastante elevadas, mas aqui a grande questão que se coloca é em relação àquilo que é a exportação destes produtos para os grandes mercados. Como é que estão as vias de acesso, por exemplo, que é para chegar às fazendas e fazer a transportação do bago vermelho? Sim, nós ainda temos em alguns municípios algum problema de via de acesso. Isso queremos nos referir das sedes municipais para as comunas e algumas aldeias. Nós estamos agora com 23 municípios e temos nesses 23 municípios 13 municípios que estão ligados por estrada asfaltada, isto é, da sede da capital para as sedes municipais. O nosso maior problema é, como disse bem, a circulação das sedes municipais para algumas regidorias, para algumas aldeias, lá onde encontramos as principais culturas da nossa população, mas existe um esforço, isto é, através da brigada que o governo provincial tem,
com os meios do Ministério da Agricultura, tem estado a fazer o possível, né, sempre que for possível, para então melhorar as vias e facilitar a transportação dos produtos para os grandes mercados. Temos muitos compradores. Hoje em dia, os compradores vão até a casa do camponês, que é para poder comprar o café. Então, isso satisfaz bastante e também motiva de que maneira os nossos produtores a incentivarem aumentarem a produção do café a nível da nossa província. Muito obrigado, senhora vice-governadora. Ok, muito obrigada, caro jornalista. Aqui então as palavras da vice-governadora Sônia Carrombo para o setor social da província do Uíge, e falando aqui relativamente àquilo que é a produção do café na província do Uíge. De resto, a vice-governadora do Uíge também esteve a acompanhar esta visita do ministro da Agricultura e Florestas aqui na província do Kwanza Norte, bem como o governador da província de Malange e ainda o governador anfitrião, no caso João Diogo Gaspar. Nós com certeza vamos trazer outros desenvolvimentos sobre esta visita do Ministro da Agricultura e Florestas aqui na província do Kwanza Norte em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por agora é tudo, despede-se Leandro Cardoso e Simão João a partir do município de Ambaca, na província do Kwanza Norte. Boa noite. Boa noite, Simão João, e bom trabalho. O preço do ouro atingiu hoje um novo máximo histórico, próximo dos 3.246 dólares por onça, um pouco acima do recorde anterior alcançado na sexta-feira de 3.245 dólares na semana passada. O ouro chegou a atingir máximos sucessivos na sequência das tensões tarifárias e os especialistas esperam que a tendência se mantenha devido à escalada da guerra comercial e a elevada procura estrutural. Desde 1 de janeiro, o ouro, um ativo considerado um refúgio em tempos de incerteza, viu o valor aumentar mais de 21% depois de um primeiro trimestre que fechou como o melhor início de ano desde 1974. O Instituto de Serviços Veterinários do município de Ambaca, província do Kwanza Norte, foi reinaugurado pelo Ministro da Agricultura e Florestas. Isaac dos Anjos realçou na ocasião que a instituição vai jogar um papel importante na certificação dos resultados laboratoriais a nível nacional. O ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, disse hoje no município de Ambaca, no Kwanza Norte, que o reabilitado Instituto de Serviços Veterinários deverá certificar os resultados de veterinária provenientes de laboratórios de outras províncias. Ao falar no ato de reinauguração do Instituto dos Serviços de Veterinária de Ambaca, no Planalto de Camabatela, Isaac Francisco Maria dos Anjos sinalizou que está prevista que mais de 500 empresas contribuam para a robustez da produção de culturas. A ação do Planalto da Camabatela compreendeu então a reabilitação de várias infraestruturas, e essas infraestruturas estão distribuídas pelas 3 províncias. Estamos a falar de 1.410.000 hectares de terras que vão ser incorporadas neste universo de desenvolvimento. No primeiro cadastramento, 583 empresas de grande dimensão podem ser desenvolvidas aqui. Neste momento, temos 123. Não falta chão neste Planalto para desenvolvermos a agropecuária nacional. Não faltam vontades, mas é preciso que haja também autoridade. E essa autoridade seja respeitada e partilhada por todos. Aos Serviços Nacionais de Veterinária são atribuídas competências específicas e não abdicaremos da discussão com quem quer que seja naquilo que são os resultados e decisões que saiam das nossas instituições laboratoriais. Os laboratórios de referência de Angola serão os nossos laboratórios. Isaac dos Anjos recomendou às autoridades locais a dialogarem para estancar os conflitos de terras, destacando áreas de cultivo para o assentamento da população. Temos conflitos de terras que podem ser resolvidos com diálogo, podem ser resolvidos com cooperação,
podem ser resolvidos com compreensão imediata. O que nós propomos é um país que possa ser pacificado e que possa compreender que as populações têm direitos. Por isso, voluntariamente, os cooperadores e aos cooperadores é solicitado que destaquem áreas para serem concessionadas à população que vos é vizinha. Se não o fizerem, não teremos como evitar as invasões continuadas. É preciso estancarmos estas invasões, estas violações da propriedade, mas só teremos moral de o fazer se também assentarmos as populações à volta. E o governador do Kwanza Norte, João Diogo Gaspar, fez saber que a instituição vai dinamizar os serviços de agropecuária da província. Esta grande infraestrutura vai, obviamente, dinamizar o setor da pecuária com condições tecnológicas que permitirão, obviamente, atender às dificuldades que existem aqui na província do Kwanza Norte, Malã e Juiz, mas, acima de tudo, vai permitir agregar um número de funcionários consideráveis nesta grande infraestrutura. Por outro lado, vai dinamizar este setor da agricultura e o setor da agropecuária, que muito necessita do apoio do Executivo. O Instituto de Serviços Veterinários do Kwanza Norte estará sob gestão da Coplaca, Cooperativa Pecuária do Planalto de Camabatela. As notícias no Girassol Jornal continuam depois do intervalo. Regresse connosco. É curto. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta com a atualidade. Foi hoje anunciada aqui em Luanda a publicação oficial do Estatuto da Academia de Aviação Civil de Angola, uma instituição que o governo pretende transformar num centro de excelência para a formação de profissionais do setor. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, durante a abertura da reunião de padronização de treinamento promovida pela Organização Internacional de Aviação Civil, em parceria com a Empresa Nacional de Navegação Aérea. De acordo com o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, a aviação civil atravessa um ambiente de transição que exige respostas qualificadas que passam essencialmente por pessoas bem formadas, pelo que destacou que a criação do Estatuto Orgânico da Academia faz parte das reformas estruturais em curso no setor. Bom, nós, ao longo dos últimos 5 anos, desenvolvemos um conjunto de ações, quer a nível das reformas estruturais que fizemos, a nível legal, a nível regulamentar, a nível institucional também e corporativo. Criamos as condições, penso que necessárias, para podermos ter um setor da aviação civil credível a nível africano e a nível global. Fizemos investimentos em infraestruturas significativos. Temos vários exemplos disso, como o aeroporto Dr. António Agostinho Neto, que é uma importante infraestrutura para apoiar a diversificação da nossa economia. Fizemos também investimentos em coisas que geralmente não se vêem na aviação, portanto, que é todo o conjunto de tecnologia que está a ser hoje implementada pela empresa de navegação aérea nos sistemas de apoio à navegação e controle do espaço aéreo. Portanto, temos um conjunto de atividades, como a certificação da Rede Nacional de Aeroportos. Durante a sua intervenção, Ricardo de Abreu destacou ainda os avanços já alcançados pelo Executivo com a modernização da rede aeroportuária, a certificação de infraestruturas e o reforço da navegação aérea. É uma instituição que vai fazer parceria com o CAI, porque o CAI já é uma entidade certificada pela própria ICAO, e é esse o esforço que temos que fazer. O desafio aqui é garantir que os nossos profissionais, uma vez expostos a centros de formação da aviação civil, para além da Academia Nacional da Aviação Civil, eles estejam em instituições que estejam credenciadas internacionalmente por estes membros destas organizações internacionais. Portanto, não podemos correr o risco no nosso país de formar ou estar a licenciar
centros de formação que depois os seus diplomas não têm valor. De acordo com a presidente do Conselho da Administração da Empresa Nacional de Navegação Aérea, Bernarda Henrique, Angola enfrenta um déficit na formação de quadros no setor da aviação. Desta feita, o objetivo da reunião técnica é o de reforçar a qualidade da formação na aviação civil e promover currículos baseados em competências adaptados às realidades, sobretudo geográficas, da região de África e do Índico. O grande desafio do setor da aviação civil em Angola é o capital humano. Portanto, isto é sabido, é um desafio enorme. Tem-se estado a investir consideravelmente ao nível dos sistemas e equipamentos. No entanto, tudo gravita à volta do fator humano. E este evento é naturalmente o princípio de muitos outros que venham, no sentido de enquadrarmos o nosso capital humano dentro daquilo que são os objetivos do setor, com a qualidade que se pretende, tendo em conta todo o investimento que o Executivo está a fazer neste momento. A reunião de padronização de treinamento em aviação, que decorre até nesta quarta-feira, congrega em Luanda especialistas em formação aeronáutica da região da África e Oceano Índico, além de representantes de Estados-membros e parceiros da Organização Internacional da Aviação Civil. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, deslocou-se esta segunda-feira a Brazzaville, República do Congo, onde vai participar na 16ª Conferência dos Presidentes da Assembleia e da Secção da Região África da Associação dos Parlamentos da Francofonia. O evento, que acontece a partir da manhã, vai abordar a situação política prevalecente nos países francófonos de África, ponto de situação sobre as transições políticas e o acesso à energia no continente. Constam ainda da agenda discussões ligadas à integração regional, ao desenvolvimento económico, cultural e, sobretudo, ao desenvolvimento sustentável dos países africanos, tendo em conta o impacto da crise ambiental na segurança alimentar. Angola está presente na Expo Osaka, que decorre no Japão. A cerimónia de abertura teve lugar neste sábado. A agenda do nosso país no evento valoriza a educação para a saúde e o compromisso com o futuro. Com cerca de 98 mil visitantes, a cerimónia oficial da inauguração da Expo 2025 Osaka, Japão, teve lugar no sábado 12 e contou com a presença do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, do imperador Naruhito, da imperatriz Masako. Sob o tema global Projetar a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas, a exposição reúne centenas de países e organizações internacionais que, ao longo de 6 meses, vão apresentar propostas inovadoras em torno da vida saudável, da coesão social, da sustentabilidade e da tecnologia humanizada. Angola participa neste evento com um pavilhão ainda parcialmente aberto, de identidade forte e vocação humanista, orientado pelo subtema Salvar Vidas e o slogan Educar para a Saúde. A coordenação geral da participação nacional está a cargo de Albina Cis Africano, comissária-geral do Pavilhão de Angola. O Pavilhão de Angola, com a sua arquitetura simbólica e os seus conteúdos imersivos, brindou os visitantes da Expo com performances tradicionais ao som vibrante do batuque angolano e cantos tradicionais exibidos por um único percussionista, atraindo inúmeros visitantes. A participação de Angola promete ser um ponto de destaque no recinto da Expo Osaka, Japão, convidando os visitantes a descobrir um país de contrastes e riquezas, onde o passado e o futuro dialogam em harmonia. Haverá lugar a exibições culturais, experiências interativas, fóruns temáticos, espetáculos e momentos de partilha que espelham a diversidade da sociedade angolana. No ato da abertura do certame, para além de Albina Cis, estiveram presentes a representar Angola a embaixadora de Angola no Japão, Teodolinda Coelho, e a comissária adjunta Neuza Dias dos Santos. Notícias além fronteiras. O ex-candidato à presidência de Moçambique, Venâncio Mondlane, ameaçou retomar as manifestações no país, desta vez com mais intensidade, caso os seus apoiantes continuem a ser alvos de perseguição. Confira a seguir o Compacto Internacional.
O recado de Venâncio Mondlane foi para o governo de Daniel Chapo, enviado depois de um dos seus apoiantes ligado ao Turbo V24. Em consequência, o que já foi visto será 100 vezes pior. No último domingo, um apoiante declarado de Mondlane terá sido baleado e levado para o hospital, onde a equipa médica garantiu que a lesão foi ligeira e que não há presença de bala. Para o ex-candidato à presidência pelo partido Podemos, trata-se de um caso de intolerância política. Mondlane disse que foram mortos, até o momento, 47 membros da sua organização e que, mesmo depois de apresentadas queixas à Procuradoria-Geral da República de Moçambique, a justiça não foi feita. Mondlane afirmou que foi obrigado a ir apertar a mão ao presidente, que foi colocado pela Comissão Nacional de Eleições e pelo Conselho Constitucional, porque recebeu garantias de que a perseguição, as mortes e os sequestros iriam parar. Entretanto, questionou o cumprimento da suposta promessa. A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros acusou Israel de ir além de uma defesa proporcionada com as ações atuais dos seus militares na faixa de Gaza. A representante europeia reconheceu o direito de Israel à autodefesa, mas sublinhou que as ações atuais dos judeus vão além de uma defesa proporcionada. Kaia Kallas reage assim às ações militares israelitas levadas a cabo no território palestiniano, que voltou a ser atacado depois de um período de trégua que vigorou desde 19 de janeiro. Para discutir a situação na faixa de Gaza, a autoridade palestiniana deve reunir com a Comissão Europeia, que já anunciou uma proposta de 1,6 mil milhões de euros para apoiar a autoridade da Palestina. Uma tripulação espacial composta apenas por mulheres, a primeira em mais de 60 anos, viajou hoje ao espaço. A viagem de iniciativa da empresa Blue Origin, feita com o foguete New Shepard, durou 11 minutos. Entre os passageiros espaciais, mulheres de diferentes áreas de atuação, incluindo Katy Perry, a estrela mundial da música pop, e a esposa do dono da empresa que realizou a viagem. A empresa Blue Origin não divulga o preço total da viagem ao espaço, mas os interessados a experimentarem a falta de gravidade devem, numa primeira fase, para iniciar o processo de pedido, pagar $150 mil. No entanto, em 2021, a empresa revelou que o lance mais alto para um assento no foguete New Shepard foi de 28, que visa promover o intercâmbio e a partilha de experiências sobre os processos e operações eleitorais em Angola. A visita de 3 dias teve início nesta segunda-feira na sala do plenário da CNE, em Luanda. No primeiro dia de trabalho, a Comissão Eleitoral Angolana apresentou a sua congênere do Botsuana o modelo de registro eleitoral adotado no país. Os dois países trocaram experiências no que diz respeito à organização de processos eleitorais com recurso à utilização de tecnologias de informação e comunicação, uma vez que a República Independente do Botsuana está na fase de transição do sistema de registro manual para o eletrônico. A pretensão da transição do Botsuana do sistema manual para um sistema eletrônico de registro eleitoral vai constituir um marco histórico e estratégico para a consolidação da democracia e transparência eleitoral no continente africano. Durante esta visita, a missão tsuanesa terá a oportunidade de interagir com especialistas do nosso sistema de registro eleitoral, designadamente o Sr. Diretor Nacional do Registro Eleitoral Oficioso do Ministério da Administração do Território, que apresentará os pilares estruturantes do nosso modelo de registro eleitoral, com particular enfoque no uso de tecnologias como o registro biométrico, as aplicações móveis e os dispositivos de identificação eletrónica. A Comissão Eleitoral Independente da República do Botsuana está a ser liderada pela conselheira Doreen Seremula, que na ocasião frisou que pretende adquirir conhecimentos sobre o funcionamento e implementação do registro eletrônico. Esperamos aprender com a CNE Angola para saber como é que vocês conseguiram sucessos, êxitos nesta área. Portanto, os conhecimentos adquiridos ao longo do vosso desempenho naturalmente vão ajudar-nos a melhorar relativamente a esta questão da introdução do voto eletrônico, do registro eleitoral eletrônico no Botsuana. Doreen Seremula disse também que a Comissão Eleitoral do seu país funciona num espaço arrendado e que recentemente o governo aprovou a construção de uma sede. Felizmente, muito recentemente, o governo aprovou a construção de uma sede para a Comissão Eleitoral do Botsuana
E, portanto, queremos aprender convosco e saber como é que vocês conseguiram ter sucesso na projeção e construção da vossa sede. Gostávamos também de saber de vocês quais os vários componentes que levaram em consideração e incluíram no design. A agenda de 3 dias inclui apresentações técnicas conduzidas por especialistas nacionais. No segundo dia de visita, nesta terça-feira, a delegação do Botsuana fará visitas técnicas à Comissão Municipal da Kisama e à Comissão Provincial Eleitoral de Luanda para observar de perto o funcionamento dos órgãos locais de gestão eleitoral. Seguimos para o segundo e último intervalo no Girassol Jornal desta segunda-feira. Regresse connosco. Estamos de volta. Vamos olhar agora para a atualidade esportiva. Em Benguela, o Iliete recebeu e goleou Santa Rita por 3-0 e continua na perseguição ao líder Petro de Luanda. O Iliete recebeu e venceu a equipa do Santa Rita de Cássias numa partida onde a equipa do IJ não deixou seus créditos em mãos alheias. Porém, os timoneiros de Zé Camaral foram mais atrevidos e logo nos primeiros 2 minutos surge o golo madrugador da autoria de Tobias. Aos 14 minutos, Caporal foi chamado a cobrar uma grande penalidade e marcou mais um para a sua equipa e estava feito 2-0. Os católicos do IJ não baixam marcação de grande penalidade. Caporal foi chamado novamente a cobrar e teve apenas de cumprir o seu dever para a satisfação do técnico Zé Camaral. Entramos com muita intensidade, usamos alguma densidade, depois perdemos densidade. Sem densidade não se consegue impor intensidade. Assim os jogos vão ser sempre equilibrados. Há espaços do nosso adversário, chegou com muito perigo na nossa baliza, não podemos estar a permitir isso. De qualquer das formas, penso que o mais importante foram os golos. Para o técnico do Santa Rita de Cássias, o seu adversário ganhou o jogo aos pormenores, dado o desempenho dos seus jogadores. Nós perdemos o jogo aos detalhes, onde aos 2 minutos do primeiro tempo, um erro defensivo do nosso setor defensivo, não é? E onde o Iliete conseguiu finalizar em gol. Aos 12 minutos ainda do primeiro tempo, não é? Houve um penalti e eu não posso julgar se foi penalti ou não foi, mas pronto, mérito para o adversário, porque o adversário veio jogar muito em cima de nós, porque merecia ganhar, porque estava à procura dos 3 pontos, porque o seu adversário direto, que é o Petro de Luanda, ontem também conseguiu ganhar. Mas eu parabenizo o grupo de trabalho do Iliete, não é? Conforme eu estou a ver aqui o campo muito cheio e não tenho como também não parabenizar a minha equipa pelo que ele fez durante os 90 minutos. Com a presente vitória, o Iliete soma agora 54 pontos na tabela classificativa do Girabola, a 1 ponto do Petro de Luanda, na primeira posição. E no jogo entre militares, o Desportivo da Huila e o 1º de agosto empataram a 1-0. A partida aconteceu neste domingo no Estádio Nacional de Tundavala. O Desportivo da Huila e o 1º de agosto empataram este domingo no Estádio Nacional Tundavala, no Lubango, a 1-0, em jogo válido para a ronda 24 do Girabola. Numa partida bastante movimentada e com oportunidades de golo para ambos os lados. No entanto, foi aos 45 minutos que, servido por Malamba II, o jovem guineense Mama Sané abriu o marcador num golo de belo efeito a meia volta, fixando ao intervalo o placar em 1-0. No reatamento e a perder, o técnico do 1º de agosto, Felipe Zanza, mexeu na sua equipa, que assumiu o controle da partida, criando mais perigo junto à baliza adversária. O esforço do conjunto militar de Luanda surtiu efeito com o golo da igualdade, apontado de cabeça por Mabilson aos 82 minutos. No final da partida, o técnico Felipe Zanza diz que o resultado foi justo. No decorrente do jogo, nós sofremos um golo que não devíamos, porque nós estávamos bem controlados o jogo, estávamos controlando bem o jogo. O jogo assim, eu penso que fizemos tudo na segunda parte para ver se
E marcamos para não ser aqui com derrota. Eu penso que os jogadores jogaram bem, lutar até no fim e marcamos gol. E vale a pena voltar em casa com um ponto e deixar 3 pontos aqui. Já o treinador do Desportivo da Huila acredita que a sua equipa poderia ter conquistado os 3 pontos. Não quer ser ingrato com o resultado. O resultado pode-se ajustar pelo de Agosto na segunda parte ter tido, se calhar, mais bola, mas em termos das oportunidades claras, acho que nós temos as melhores oportunidades, temos a do gol e temos aquela do Mendes, que à partida o jogo ali fechava. Portanto, acabo por dizer que penso que os 3 pontos nos assentavam muito bem por aquilo que nós fizemos durante os 90 minutos. 19 jogos declarados como património cultural e imaterial pelo Ministério da Cultura começam a ser implementados a partir do próximo ano letivo na região sul do país. O Governo pretende, com a iniciativa, promover a preservação e valorização do património cultural através dos jogos. Com vista a garantir a preservação do património cultural e imaterial de Angola, a Unesco, em parceria com o Instituto Nacional do Património Cultural, realizaram nesta segunda-feira um workshop com o objetivo de incentivar o envolvimento da juventude na preservação do património para as futuras gerações. O chefe do Departamento de Cultura da Comissão de Angola para a Unesco, Ngombo Kalemba, destacou o papel da juventude nesse processo. A importância do desenvolvimento e a participação da juventude implica 3 aspectos. Primeiro, a renovação e a inovação. Segundo, implica a continuidade e o legado. O desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é criar na mente dos mais jovens a capacidade que possam contribuir para a preservação do património natural e cultural. A implementação do projeto A Rota Museológica Angolana visa destacar a educação patrimonial como um mecanismo fundamental. A diretora do Instituto do Património Cultural, Cecília Bernardo, disse que 19 jogos nacionais foram declarados património imaterial e cultural e que vão ser implementados no sistema de ensino. Declarou-se património cultural e imaterial 19 jogos do sul da Angola, nomeadamente da província da Huila, Benguela, Namibe e Cunene. Portanto, já se está a trabalhar com algumas escolas para a implementação destes jogos, mas creio que nos anos posteriores, nos anos letivos posteriores, haverá implementação, pode não ser a nível nacional, mas nas escolas destas províncias, destas regiões, da região sul, serão implementados. Mais de 100 pessoas vão participar da introdução dos jogos nas escolas. De acordo com a investigadora e coordenadora do projeto, Ana Pérez, apesar de nacional, os jogos são usados além fronteiras. Nós estávamos na região sul, haviam jogos que eram muito similares com pequenas nuances de regras, não é? Mas havia umas culturas e noutras. E verificamos já que alguns destes jogos são jogados além fronteiras de África até, portanto estão a ser jogados em comunidades afrodescendentes, em países como a Colômbia, Peru e o Brasil, é onde estamos a alargar a nossa investigação. O evento acontece durante 3 dias, alusivo ao Dia Internacional dos Museus e Sítios, celebrado a 18 de abril, sob o lema Patrimónios Resilientes às Catástrofes e aos Conflitos. Está tudo dito, tudo contado na edição desta segunda-feira do Girassol Jornal. Nós voltamos a estar juntos amanhã, aqui no mesmo horário e no mesmo canal. Boa noite.